É com grande alegria que estamos todos nós juntos essa noitinha, reunidos, para darmos louvores ao nosso Deus Jeová. E eu convido todos à assistência que puderem ficar de pé, para juntos entoarmos o cântico, o número 13. O cântico número 13 tem o seguinte tema: Cristo, o nosso exemplo. Vamos ouvir a introdução e cantarmos alegremente o cântico número 13. Noite, a nossa congregação está com arranjo com a congregação Vila Amorim de Votorantim. E o nosso irmão Edson Alves do Nascimento vai fazer o seguinte tema: Como o amor e a fé vence o mundo. Como o amor e a fé vence o mundo. Damos atenção ao nosso irmão Edson. A história ela vem falando sobre muitos conquistadores. Podemos dizer que conhecemos até alguns pela história. Podemos citar, no caso, Alexandre o Grande, Faraó do Egito, Nabucodonosor, César de Roma, Napoleão Bonaparte e até, no caso, Adolf Hitler. Todos esses, irmãos, têm algo em comum. Nós sabemos que esses homens, a glória deles, de certa forma, teve uma duração bem curta. É interessante o comentário feito por um biólogo, filósofo e moralista francês, Jean Rostand. Ele mencionou assim, quem mata um homem é um assassino, quem mata 1 milhão é um conquistador, quem mata todos é um Deus. Esse senhor, embora ele professe ser pacifista, ele fosse ateu. Ele acredita que teria que haver a igualdade entre homens. Mas a frase é de Rostand, que a maior parte das conquistas humanas, elas são geradas por vitórias que envolvem morte e também destruição. Entretanto, irmãos, a Bíblia fala de um vencedor cuja glória nunca desaparecerá. Diferente dos que mencionamos no início, no caso, ele também não se gaba.
Contudo, a sua vitória é completa e para o bem daqueles que reconhecem o reinado e a verdade. Muitos, no caso, tropeçaram por causa desse poderoso vencedor, porque tiveram a ideia de que ele nunca, por ser humilde, carpinteiro, e até seus próprios conterrâneos desprezaram, e quando ele foi morto pela potência de Roma, os poucos seguidores que tinham foram espalhados. Contudo, nós estamos falando de Jesus Cristo, que é incomparável como vencedor do mundo. Perto do fim de seu ministério, olha só o que ele citou, provando realmente que ele foi o vencedor do mundo. Abram suas Bíblias, por favor, irmãos, aí, no caso, em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33 diz assim: Eu lhe disse essas coisas para que por meio de mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Nós sabemos que Jesus Cristo foi o maior vencedor que já existiu. Só voltar aqui, irmãos, que sumiu o meu esboço. Falha técnica, irmãos. Então, nós sabemos que Jesus foi o maior vencedor que o mundo já viu. Mas como sabemos disso? E o que Jesus resistiu? Podemos dizer que Jesus resistiu aos esforços de Satanás. Satanás, ele tinha dominado todo o povo daquela época e queria também dominar, no caso, Jesus. Mas em João 14, 13, ali Jesus ele mencionou que o governante do mundo estaria chegando, mas ele não teria nenhum poder sobre ele. E o que Jesus, no caso, ele resistiu? Podemos acompanhar, irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 4, o 7 e depois o 10. Ali fala que Jesus ele resistiu a coisas materiais, conseguir fama para si mesmo e negar a divindade a Jeová. Veja primeiro, no caso aí, sobre coisas materiais. Jesus ele estava passando por um período difícil, de fraqueza, E o diabo mencionou algo para ele, que ele deveria transformar, no caso, aquelas pedras em pães. Mas olha o que Jesus ele mencionou e respondeu ali para o diabo. Ele diz: está escrito, o homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Jeová. Então vimos ali que, no caso, Jesus, mais uma vez, venceu o mundo por rejeitar, no momento de dificuldade, a transformar aquelas pedras em pães, para, num caso, saciar a sua fome. Em outro relato, agora no versículo 7, em Mateus 4, 7 ainda, ali o diabo pediu para que ele fizesse um ato de exibicionismo. As pessoas que, no caso, estavam ali, poderiam se surpreender com aquele ato de Jesus, pular do parapeito ali. E o diabo até citou uma passagem das Escrituras. Mas Jesus, mais uma vez, ele diz lá, não ponha Jeová, seu Deus, à prova, mencionando também está escrito. Então, ele rebateu mais uma vez em fazer aquele ato de exibicionismo ali, através da palavra de Deus. E por fim, no versículo 10 ali, aonde no caso o diabo queria, pelo menos um ato de adoração, olha só mais uma vez o que ele mencionou aqui agora. Vai embora, Satanás, pois está escrito, adore a Jeová seu Deus e preste serviços sagrados apenas a Ele.
Mais uma vez, Jesus citou as Escrituras para mostrar, que, de certa forma, ele não estava preocupado se era uma vez ou várias vezes. Ele sabia que realmente tinha que prestar adoração somente a Jeová, e mais uma vez ele venceu aquela perseguição. Mas o diabo, ele não parou por aí. Agora, o que ele fez? Ele usou grupos religiosos e políticos daquela época. Se a gente analisar aí, no caso, o versículo 16 de Mateus 22, 16, a gente não vai ler, mas eu só vou citar aqui. Eles chegaram e falaram assim: instrutor, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus em verdade, e que não busca agradar a homens, pois não olha a aparência das pessoas, querendo bajular Jesus Cristo. Mas, mais uma vez, ele rejeitou. No 34, ele fala que os fariseus, ouvindo saber que tinha sido silenciado, os saduceus, eles se reuniram num grupo só. Algo que é interessante, irmãos, é que os saduceus e fariseus, eles não tinham tratos, no caso. Eles não tinham tratos. Mas, para quebrar a integridade de Jesus, eles se uniram. Mas, nós sabemos que, mais uma vez, Jesus resistiu, e aí, por fim, o diabo fugiu dele. O que levou, então, Jesus, no caso, a vencer o mundo? Como mencionado no começo, irmão, a sua fé e inabalável amor que tinha por Jeová fez com que ele fizesse isso. Em João 17,4, ali menciona que ele fala: eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que vim para fazer. Então, ali concluindo já, a sua vida na terra, ele citou essas palavras. Por que nós analisamos primeiro o exemplo de Jesus Cristo? Porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que não vamos ler, ali falou que nós deveríamos seguir fielmente os seus passos. Nós sabemos que, quando nós falamos assim, Jesus venceu o mundo, para Jesus era fácil fazer isso. Jesus era perfeito. E nós? Nós somos imperfeitos. Podemos até questionar, mas Jesus deixou o modelo para que nós fizéssemos isso. Sabemos que não faríamos isso de modo perfeito, devido à nossa imperfeição, mas podemos fazer isso fielmente, como mencionou no caso ali, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Jesus, irmãos, ele não só venceu o mundo, mas ele deixou um ótimo modelo. Ele não chegou e falou para os seus discípulos: olha, vai ser fácil. Não. Ele falou a verdade para seus discípulos. Não era fácil, realmente. Se nós analisarmos, não vamos ler também esse texto, mas lá em João capítulo 15, versículo 18 e 20, fala que o mundo perseguiu Jesus e também perseguiriam os seus discípulos. Por quê? Porque assim como Jesus, nós também não fazemos parte do mundo. Em uma outra citação, ali agora em Mateus 10, 16 e 18, ali fala que era como se nós estivéssemos no meio de lobos. Nós somos as ovelhas e estaríamos no meio de lobos. Mas ele falou que nós deveríamos ser como uma pomba, resistir assim como, no caso, Jesus resistiu. Jesus, ele fez algo também pelos seus discípulos. E o que foi? Identificar quem, no caso, ia perseguir também os seus servos. Ali em João 8,44, ele indicou que o diabo e Satanás, no caso, é opositor da verdade, identificando assim quem seria também o inimigo do seu povo. Cristo também fez algo muito bom pelos seus discípulos para poder resistir a essas tentações. Olha só, em Mateus capítulo 6, o versículo 13. Aí em Mateus, no capítulo 6 e o 9, ali fala da oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E no 13 ele citou lá, não te peço que tires do mundo,
mas que vigies sobre eles por causa do maligno. Então ele falou que o povo, os irmãos, não teriam como sair da terra, mas poderíamos orar para resistir às tentações e ter ajuda assim de Jeová, como Jesus teve. Nós também podemos ter essa ajuda. Jesus também enfatizou que através do amor e a fé poderíamos vencer o mundo, mas ele foi um pouquinho mais longe. Então, através do amor a Jeová e às pessoas, nós também poderíamos vencer o mundo. Ele até citou isso lá em Mateus 22, 37 e 39, onde citou os dois primeiros mandamentos, os mais importantes: amar a Jeová e o próximo como a si mesmo. E Jesus, irmãos, nós sabemos que ele demonstrou amor não só por palavra, mas também por ações. Quando nós, no caso, analisamos lá, ali em Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 41, ali fala do leproso, que chegou até Jesus e falou que se Jesus quisesse, ele poderia ficar são, e Jesus o curou. O que Jesus viu naquele leproso, irmão? Uma fé que muitas vezes ele não via em outras pessoas. Mas Jesus, por compaixão, tocou nele, um ato às vezes até impensado, né? Porque o leproso era impuro, e curou. Mas eu fico imaginando a sensação daquele leproso, né? Quanto tempo que ele estava sem alguém chegar e se aproximar dele? Nós não sabemos, né? Mas provavelmente era muito tempo. Imagine a sensação dele, né? De saber que a segunda pessoa mais importante do mundo tocou nele. Então, olha só que exemplo maravilhoso o de Jesus Cristo. Uma outra citação também é daquela mulher que já por 12 anos, né, tinha um fluxo de sangue, já tinha gastado todos os seus recursos e não era curada. E ela se esgueirou, no caso ali, na multidão e tocou em Jesus. Nós sabemos, irmãos, que no caso, a cura para aquela mulher foi algo impressionante. Mas Jesus não ter repreendido ela por ela ter feito aquilo também foi algo maravilhoso. Por que nós citamos isso? Porque nos dias de Jesus, as pessoas que não tinham dinheiro, as pessoas que não tinham instrução e os doentes eram desprezados. Essas pessoas eram desprezadas, mas Jesus não olhava para elas dessa forma. Jesus as amava. Então nós notamos realmente que Jesus, através das suas ações, mostrou que amava as pessoas. Outra coisa que Jesus também fez para fortalecer a fé dos seus discípulos, está aqui citado em João capítulo 17, versículo 3. Acompanhem comigo, irmãos. João 17, 3. Texto bem conhecido, vamos relembrá-lo. Ali disse: isto significa a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, o conhecimento é algo que vai fazer com que nós fortalecemos a nossa fé. Quanto mais nós conhecemos a Jeová, mais o amamos, mais sabemos das suas qualidades, e aí fica fácil fazer a sua vontade. Então, Jesus, ele viu essa necessidade, que todos nós temos, né? Independente se nós estamos iniciando na verdade, se nós já estamos há muito tempo, todos nós temos que continuar, porque ele fala que o conhecimento ele é contínuo, ele não para. E quando a gente faz isso, qual que é o benefício que falou lá? Teremos vida eterna. Então sabemos que o exemplo de Jesus mostra que é possível realmente vencer o mundo. E vimos também que os discípulos são capazes de fazer isso. Algo que é muito interessante, fala que, aqui numa parte aqui, que por analisar o exemplo de Jesus, e no caso dos discípulos,
saírem vitoriosos, né, e ser um bom exemplo, a gente pode analisar ali, no caso, a história ali que fala sobre Nero, né? Nero, ele perseguiu de forma bem ferrenha os discípulos daqueles dias, né? Ali a história do Novo Testamento fala que alguns foram crucificados, essa obra do cristãos, do primeiro cristianismo cita isso, outros foram cozidos à pele de animais, caçados por cães, outros foram cobertos de alcatrão e incendiados como tochas, viva quando escurecia. O que essa declaração, num caso, afirma ou confirma é que os primeiros cristãos venceram o mundo por opor ao Império Romano pela forma física. Mas o Império Romano, ele não foi capaz ali, de quebrar a integridade desses cristãos, ainda que isso tenha resultado na morte deles. Com certeza, eles não gostariam de ter passado por aquilo e não queriam que isso acontecesse. No entanto, isso mostra que realmente é possível, apesar de todas as dificuldades que Jesus passou e os cristãos passaram, que podemos assim vencer o mundo da forma como eles venceram. Os atuais discípulos de Cristo também, irmãos, eles também têm vencido o mundo. E de que forma? Vencido o mundo e seus costumes. Uma forma é por manterem, no caso, a neutralidade. Olha só uma experiência muito interessante aqui na Sentinela, de março de 2003, que diz assim, a experiência é do irmão Adam. Diz assim, ele foi sentenciado em 6 tribunais e ficou preso mais de 23 anos, ficando detido pelo menos em 10 prisões e campos de concentração. Diz assim que ele também, no caso, sofreu perseguição em série sobre 3 regimes: os dos fascistas na Hungria, antes da guerra, dos nacionalistas alemães na Sérvia e dos comunistas na Hungria durante a Guerra Fria. Será que esse irmão ele tinha habilidades extraordinárias que lhe possibilitaram, no caso, suportar dificuldades de modo tão triunfante? Sabemos que não. Ele explica, olha o que ajudou ele. Ele diz assim, o estudo da Bíblia, a oração e a associação com os irmãos eram muito importantes. Mas eu gostaria de destacar mais duas coisas. Primeiro, Jeová é a fonte de força. Segundo, o relacionamento chegado com Ele foi o meu salva-vidas. O segundo agora. Eu sempre me lembrava do capítulo 12 de Romanos, que diz: não vos vingueis, de modo que nunca guardei ressentimento. Ele fala assim, tive várias vezes a oportunidade de me vingar dos que me perseguiram, mas nunca o fiz. Mas essa frase aqui é maravilhosa, irmãos, olha só. Não devemos usar a força que Jeová nos dá para retribuir o mal com o mal. Podemos concluir que esse irmão realmente venceu o mundo em seus dias, devido ao seu amor e a fé que realmente ele tinha por Jeová. Hoje nós também podemos vencer o mundo por oposição da família, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, de escola e, no caso, dos apóstolos. Também podemos vencer o mundo por evitar ganhos ou empenhos egoístas sem valor. Lá em 1 Timóteo, irmão, fala que nós viemos ao mundo e não trouxemos nada, e quando morremos também não levamos nada. Então, realmente, temos que ter contentamento pelo aquilo que nós temos. O 8 até menciona, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso.
E nós notamos realmente que o povo de Jeová tem feito isso, né? Se empenham não em coisas materiais, mas em divulgar a palavra de Deus muitas vezes. Né? Pessoas dedicam muitas horas em fazer isso. Concentrar nossa atenção na vitória do nosso grande exemplo, Jesus Cristo, e de outras testemunhas fiéis, nos ajuda também a perseverar. Em Hebreus ali fala que há uma nuvem de irmãos que deram realmente um bom exemplo. Então, como o amor e a fé nos habilita a vencer o mundo? Nós sabemos, irmãos, que ainda o mundo ele está, no caso, sobre o domínio de Satanás, o diabo. Ele ainda é o governante deste mundo. E nós vimos as características delas ao nosso redor. Não é verdade? Podemos citar algumas delas, por exemplo, o ódio, a violência, o genocídio, a mentira, inveja, a imoralidade, bem como comentários obscenos, roupas sexualmente provocantes. Tudo isso reflete realmente o espírito do mundo. Não é isso que nós temos notado? Tem até um comentário muito interessante aqui de um comentarista de televisão, que ele mencionou assim, não vai demorar muito e será difícil identificar as prostitutas pelas roupas. O comentário ainda diz assim, até mesmo meninas que ainda não chegaram à adolescência já estão sendo influenciadas por esses padrões. Outro jornal também diz assim, a moda é mostrar cada vez mais o corpo, enquanto a decência anda fora de moda. Não é isso realmente que nós temos presenciado? Então, quando nós, no caso, não aderimos esses costumes, nós estamos também, de certa forma, vencendo o mundo. As pessoas que não têm fé e não amam a Jeová têm sido influenciadas por Satanás, o diabo. Uma outra coisa que tem causado, às vezes, até preocupação, é muitas vezes nós ceder e ficar com medo do homem, né? Isso pode, muitas vezes, transgredir a princípios bíblicos. Mas não devemos ter medo do homem. O homem não é muito mais poderoso do que Jeová, né? Sabemos que Jeová tem muito mais poder do que ele. Uma outra coisa que pode nos ajudar também é obedecer a ordem de nos purificar de toda a imundície da carne e do espírito, como coisa vícios que torna as pessoas escravas do tabaco, das drogas e da pornografia. Tem citado muitas vezes que a pornografia ela tem sido como uma droga na vida das pessoas. E isso, às vezes, estragam famílias inteiras por a pessoa ter esse vício. Então, se a pessoa tem essa grande dificuldade, procure ajuda dos anciãos, procure a ajuda de irmãos mais experientes, né? Mas não caia nesse laço que o diabo tem usado nesses últimos dias, que é a pornografia. Quando obedecemos a exortação de assistir às reuniões, isso nos encoraja e nos mantém firme na fé. Não é isso que tem acontecido? Quando eu olho aqui da assistência e vejo, no caso, essa quantidade de irmãos, né? Isso fortalece a minha fé. Fortalece a fé de todos nós. Então, não perca a reunião por motivos que muitas vezes, é banais o motivo. Ou porque o irmão ficou bravo com o irmão, às vezes o irmão fez um comentário, ficou bravo, não vou na reunião. Não faça isso, né? Jeová às vezes não tem culpa, né? Como sempre, não tem culpa, Jeová, né? Então vamos lá, resolvemos o problema, né?
e vamos estar aqui. E isso vai fortalecer a nossa fé. Seguir as instruções de pregar, ensinar e fazer discípulos resulta em verdadeira felicidade e nos liberta, irmãos, do mundo egocêntrico de Satanás. E não é isso que tem acontecido. Nós vivemos como libertos. Nós temos uma felicidade que contagia as pessoas aí fora, que elas acabam não entendendo de onde é essa felicidade. Nós sabemos, né, que a fonte é Jeová. Então, realmente, nós não fazemos parte desse mundo egocêntrico de Satanás. Nós sabemos que os cristãos vencedores podem herdar bênçãos eternas. Hoje nós herdamos, num caso, muitas bênçãos, não é verdade? Se fôssemos enumerar aqui, seriam muitas. Mas o esboço, ele fala de bênçãos eternas. Jesus, irmãos, ele por ter vencido o mundo nos seus dias, ele já está sentado à direita de Jeová. Já está usufruindo disso. E através do bom exemplo dele, ele também, no caso, não só ele, mas também os seus seguidores ungidos, fiéis, também vão herdar essas bênçãos. As outras ovelhas também vão herdar. Lá no Salmo 37, 29, fala que vamos obter vida eterna no paraíso aqui na terra. Então, essas bênçãos seriam, no caso, daqueles que têm esperança terrena. Então, podemos dizer assim, irmãos, por continuarem firmes, vencendo o mundo e pregando destemidamente o reino de Deus, e também poder ajudar os outros a vencer o mundo e receber essas vidas eternas, podemos concluir que logo, em breve, tenhamos o privilégio de dizer, pelo amor e a fé, eu venci o mundo. Queremos agradecer primeiramente a Jeová e ao nosso irmão Edson pela excelente palestra. Com certeza ficamos fortalecidos em saber que podemos vencer o mundo, né? Com o exemplo de Jesus. Muito obrigado, irmão Edson, pela ajuda. Irmãos, nós estamos nos aproximando da Semana da Celebração. E para a semana que vem, nós vamos ter um discurso especial. E queremos convidar a todos que estão presentes para esse discurso. O tema: você pode encarar o futuro com confiança. E você pode estender esse convite para amigos e parentes também. Agora, vamos dar sequência à nossa reunião com o estudo de A Sentinela e convidamos o nosso irmão Jorge Mário. Muito bem, é um prazer estarmos juntos para essa reunião. Então, nós renovamos as boas-vindas a todos os irmãos e aqueles que nos visitam. Para passarmos a essa reunião, nós vamos entoar um cântico e aqueles que desejarem e puderem, poderão ficar de pé para entoarmos o cântico de número 30. O tema é Meu Deus, meu amigo e Pai. Esse cântico é baseado na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ouvir a introdução musical e acompanhar.
Depois deste belo cântico, né? Tocante, vamos iniciar a nossa reunião, o estudo de A Sentinela. Vamos estudar a Bíblia juntos e você tem a participação importante de contribuir com seus comentários. Faça comentários objetivos, diretos, que assim a gente entende exatamente o ponto que você quer tocar. Tá bom? É uma sugestão. O tema é Sempre Podemos Contar com a Ajuda de Jeová. É o estudo 3 da revista Sentinela de janeiro deste ano. E o texto temático desse estudo é Gênesis 39, 2 e 3, que diz que Jeová estava com José e tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. Então, nós vamos olhar de perto para os acontecimentos da vida de José e que lições nós podemos tirar para nós mesmos hoje, de reconhecermos como Jeová tem cuidado de nós. O irmão Lucas Alves vai nos ajudar com a leitura dos parágrafos, então acompanhe com atenção a leitura dos parágrafos 1 e 2. Como povo de Jeová, não ficamos admirados quando passamos por problemas. Nós sabemos que temos de passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. Também sabemos que alguns dos nossos problemas só vão ser completamente resolvidos quando estivermos vivendo no novo mundo, onde não haverá mais morte, nem mais tristeza, nem choro, nem dor. Jeová não impede que surjam dificuldades em nossa vida, mas Ele nos ajuda a suportá-las. Veja o que o apóstolo Paulo disse para os cristãos que viviam em Roma. Depois de falar vários problemas que ele e os irmãos estavam enfrentando, Paulo disse: saímos completamente vitoriosos por meio daquele que nos amou. Isso mostra que Jeová pode ajudar você, mesmo enquanto você estiver passando por um problema. Vamos ver como Jeová ajudou José e como ele também pode ajudar você. Parte A desses 2 parágrafos pergunta por que passar por problemas não é algo que nos surpreende. O irmão Antônio Souza. Então, nós sabemos que temos que passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. E também sabemos que alguns dos nossos problemas só vão ser completamente resolvidos quando nós estivermos vivendo no novo mundo. Excelente, irmão Antônio. Você foi no ponto. Irmão Wilson Felipe. É interessante que o contexto aqui do livro de Atos, Paulo falando essas palavras, ele tinha acabado de ser apedrejado, né, dado como morto. E depois, para fortalecer os irmãos ali da região, ele falou essas palavras, que nós vamos passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. Então, nós não ficamos admirados quando ficamos sabendo de notícia, ou até mesmo nós passamos por situações difíceis ou problemas, porque sabemos que o mundo é de Satanás e vamos ser perseguidos. Muito bom. O que nós vamos ver nesse estudo? Irmã Paula Ivanhoski. Vamos ver como Jeová ajudou José e como ele também pode ajudar você. Excelente. Então, vamos lá. Ao primeiro subtítulo, quando as coisas mudam de uma hora para outra. Vamos olhar de perto para os acontecimentos da vida deste servo de Jeová do passado. Parágrafo 3. Jacó nunca escondeu o grande amor que tinha pelo seu filho José. Só que os filhos mais velhos de Jacó ficaram com muito ciúme de seu irmão. Então, quando tiveram a oportunidade, eles venderam José para comerciantes midianitas, que o levaram para muito longe, para o Egito. Lá, José foi vendido como escravo para Potifar, o chefe dos guardas de Faraó. Assim, a vida de José mudou da noite para o dia. Num dia, ele era o filho amado de seu pai, no outro, um simples escravo. Como a vida de José mudou de repente. Irmã Carol Gomes.
Então, por conta dos ciúmes dos seus irmãos, José ele foi vendido como escravo para Potifar, né? E ele foi levado ali para o Egito. Então, teve uma mudança muito drástica na vida dele. Mudou da noite para o dia, né? Ele era o filho amado de seu pai e no outro dia ele passou a ser um escravo. Que mudança, hein? Do conforto e amor da sua família para a condição de escravo. Bom, vamos ver mais o que aconteceu com este homem e como podemos olhar para esses acontecimentos e aplicar a nós mesmos. Acompanhe o parágrafo 4. A Bíblia diz que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Às vezes, passamos por problemas que são comuns aos homens, isto é, problemas que podem afetar qualquer pessoa. E, às vezes, sofremos simplesmente por sermos discípulos de Jesus. Por exemplo, por causa de nossas crenças, podemos sofrer zombaria, oposição ou até mesmo perseguição. Mas não importa qual seja o problema, Jeová pode nos ajudar. Como ele fez isso no caso de José? Que provações podemos enfrentar? O jovem Arthur Correia. Por causa de nossas crenças, podemos enfrentar zombaria, oposição e até mesmo perseguição. Excelente, Arthur, isso mesmo. O que mais nós podemos enfrentar, além da zombaria? Irmã Daiane Brizola. Conforme o texto de Eclesiastes 3:11, o tempo imprevisto sobrevém a todos. Então, muitas vezes, nós passamos por diversos problemas que são comuns aos homens. E também problemas que podem afetar qualquer pessoa. Isso mesmo. Problemas que todas as pessoas enfrentam, né? Por exemplo, desemprego, dificuldades, às vezes, na família, coisas que são comuns, né? Irmão Paulo Formes. Mas não importa, né, qual seja o problema, Jeová pode nos ajudar, porque 2 Timóteo 3:12 deixa bem claro para nós, né, que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus e a união com Cristo também serão perseguidos. Muito bom. Irmã Francisca Tomazelli. Em 1 Coríntios 10:13, nós somos acalentados, porque Jeová, ele é fiel e ele não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E junto com a tentação, ele também provê uma saída para que nós possamos suportar. Então, Jeová, ele mostra seu amor por cuidar de nós. Obrigado, irmã Francisca. Que garantia maravilhosa Jeová nos dá, né? Muito bom. Vamos ao parágrafo 5 agora. Gênesis 39, 2-6 diz: Mas Jeová estava com José, de modo que ele se tornou um homem bem-sucedido e ficou responsável pela casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que Jeová estava com ele e que Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. José achava favor aos seus olhos e se tornou seu servo particular. Assim, Potifar o encarregou da sua casa e pôs sob a responsabilidade dele tudo o que era seu. A partir do momento em que o egípcio o encarregou da sua casa, de tudo que era seu, Jeová abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção de Jeová estava sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Por fim, Potifar deixou tudo o que era aos cuidados de José, e não se preocupava com coisa alguma, a não ser com o que comia. Além disso, José se tornou bonito e de belo porte. Potifar percebeu que José era um jovem muito inteligente e trabalhador, e ele sabia o motivo disso. Potifar via que Jeová tornava bem-sucedido tudo o que José fazia. Com o tempo, Potifar escolheu José para ser seu braço direito, deixando aos cuidados dele toda a sua casa. Qual foi o resultado disso? Potifar foi muito beneficiado. Então, a que conclusão Potifar chegou quando percebeu que tudo que José fazia dava certo? Ele chegou a que conclusão, Luana
Galderito. Via que Jeová tornava bem-sucedido tudo que José fazia e escolheu José para ser o seu braço direito. Muito bem, Luana, isso mesmo. Nós temos uma figura, uma imagem que está aí à disposição dos irmãos. Quem gostaria de comentar esta imagem que retrata a mudança na vida de José? Irmã Lídia Luiz. Aí, José sendo vendido como escravo, né? E ele, cabisbaixo, José, enfrentando uma situação muito difícil. Já o seu comprador já está bem contente, né? Porque sabe que está comprando algo, uma pessoa que vai ser fiel a ele. E conforme ele foi conhecendo José, mais contente ele foi ficando, porque ele percebeu que Jeová abençoava muito as ações de José, e assim se estendia até mesmo para ele. Excelente, Marília, obrigado. Nós temos uma nota sobre os relatos da vida de José. Quem gostaria de comentar essa nota? Irmã Camila Liberali. A nota fala que a Bíblia usa poucos versículos para falar de todas as mudanças que aconteceram na vida de José enquanto ele era escravo. Mas é bem provável que tudo tenha acontecido durante um período de vários anos, né? Não um curto tempo. Isso, muito bom, irmã Camila. Irmão Edilson Santos? A gente clicar aí na referência cruzada, né, em Gênesis 39:5, na frente da palavra campo, vai remeter lá para os dias do pai dele, porque vai contar aquela história de que Labão compreendeu de que ele estava sendo abençoado pela presença de Jacó, né? Então, novamente, nós vemos aí que as duas pessoas, tanto Jacó, agora José, eram abençoados por Jeová e beneficiavam com isso aqueles que estavam à sua volta. Excelente. Então, Labão e Potifar ficaram só na sombra, né? Das bênçãos de Jeová sobre esses homens leais. Muito bem, vamos ao parágrafo 6. Tente ver a situação do ponto de vista de José. O que ele mais queria na vida? Será que era ser notado e recompensado por Potifar? Não. O mais provável é que ele quisesse muito ser libertado e voltar para a casa de seu pai. Afinal de contas, apesar dos privilégios que tinha na casa de Potifar, ele ainda era escravo de um homem que não adorava Deus. Mas Jeová não fez com que Potifar libertasse José. E a situação de José ia ficar ainda pior. Então, como José provavelmente se sentia com a sua situação? Olha, Ágata. José queria voltar com seu pai. Isso mesmo, Ágata, muito bem. Ele queria voltar para casa, né? Laís Mascarenhas. Eu achei interessante porque eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu só olhava pelas bênçãos que ele teve. A gente lendo a história parece isso, né? O que se sobressai. Mas para ele, talvez ele pensasse que ele queria voltar para a casa dele, né? Ser libertado. Ele já tinha, apesar dos privilégios que ele tinha na casa de Potifar, Potifar não era um escravo de Deus, não adorava a Jeová, né? E ele estava longe do pai dele. Então, com certeza, para ele, na situação que ele se via, não estava bom, né? Ele não estava na melhor das situações. Isso. Jonatas Mascarenhas. Isso pode gerar um paralelo com a situação que nós vivemos. Por mais que nós possamos chegar a ser bem-sucedidos nesse mundo, nós não estamos na nossa casa e não estamos perto do nosso pai. Então, nós precisamos nos lembrar que, por mais que a gente possa até ter bons patrões ou bons trabalhos, a nossa casa é o reino. A gente vai ficar plenamente feliz quando estiver no paraíso perto de Jeová. Muito bom, Jonathan.
A gente pensa na história de José, né? Lá na frente, quando foi possível, ele logo juntou a família de volta, né? Então, o desejo de estar junto dos seus era forte no coração dele, né? Irmão Tomazelli, Luiz Tomazelli. E podemos imaginar também que talvez ele tenha pensado por que Jeová estava permitindo acontecer aquilo com ele, né? O que talvez ele tenha feito. Então, talvez muitas coisas correram na cabeça dele, né? Pensando, orando ao Criador, e a situação dele só piorando, né? Isso. Bom, mas agora estava melhorando, né? Vamos ver, irmão. Quando a situação piora, é o subtítulo que vamos considerar. Parágrafo 7. Como mostra o capítulo 39 de Gênesis, a esposa de Potifar se sentiu atraída a José e tentou várias vezes seduzi-lo. Mas toda vez José dizia não para ela. Por fim, ela ficou com tanta raiva que disse que ele tinha tentado violentá-la. Quando Potifar soube disso, ele mandou José para a prisão, e foi lá que ele ficou por alguns anos. Mas como era essa prisão? A palavra hebraica que José usou para prisão pode significar cisterna ou cova, o que indica que o lugar era muito escuro e parecia que a situação não tinha saída. Além disso, a Bíblia dá a entender que, por um tempo, prenderam os pés de José com correntes e colocaram ferros no pescoço dele. A situação de José estava indo de mal a pior. De escravo de confiança, ele acabou se tornando um prisioneiro completamente sem valor. Então, antes de fazermos a pergunta, vamos ler Gênesis 39, versículos 14 e 15. Irmão Lucas vai ler para nós. Você acompanha aí, por favor. Começou a gritar, chamando os homens de sua casa. Dizia-lhes: Vejam, esse hebreu que meu marido nos trouxe quer fazer de nós objeto de riso. Ele veio me procurar para se deitar comigo, mas eu comecei a gritar ao máximo da minha voz. E, assim que ele me ouviu gritar, deixou a sua roupa ao meu lado e fugiu para fora. Pensando nesse texto, de que modo a situação de José foi de mal a pior? O que aconteceu assim que piorou a situação dele? Irmã Oralda Fonseca. Então, foi quando a esposa de Potifar, ela se sentiu atraída a José e tentou várias vezes seduzi-lo, né? Ela fazia aquilo dia após dia. Como ele a rejeitou, ela ficou com tanta raiva que disse aos criados e aos que cuidavam da casa ali, né, que ele tinha tentado violentá-la. E quando Potifar soube, mandou lançar José na prisão. Então, aqui a palavra prisão pode significar cisterna ou cova. E como nós vimos aqui no Salmo, José provavelmente ele foi preso, né, com correntes e colocaram ferros no seu pescoço. Então, a situação de José, que era um servo na casa ali, respeitado, né, tinha um cargo de confiança, ele passou a ser tratado como um escravo, né, e um prisioneiro completamente sem valor. Obrigado, irmã Oralda. Então, a situação de José, irmão Edson Nascimento. Então, vimos que a situação dele, mais uma vez, mudou, né? Até o parágrafo mencionou ali que parecia que agora não ia ter mais saída, né? Mas não é isso que aconteceu, né? Muito bom, então vamos ver o que aconteceu. Parágrafo 8. Você já passou por alguma situação em que orou muito e mesmo assim as coisas só pioraram? Isso pode acontecer. Afinal de contas, Jeová não impede que coisas ruins aconteçam com a gente neste mundo governado por Satanás. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Jeová sabe exatamente de tudo que você está passando e se preocupa muito com você. Além disso, Jeová prometeu: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Jeová pode ajudar você mesmo que a situação pareça não ter saída. Vamos ver como ele fez isso no caso de José.
mesmo quando um problema fica ainda pior do que você pode ter certeza. Irmã Thaís Barbosa. Que Jeová está a par de tudo o que acontece conosco e ele tem uma preocupação genuína, de forma que ele fez a promessa para nós, né, que ele nunca vai nos abandonar e ele promete nos ajudar, não importa a situação, por mais difícil que esteja. Excelente, Thaís, obrigado. Que garantias estão lá registradas na Bíblia de que Jeová não vai deixar a gente sozinho? Ele vai estar conosco. Irmã Jéssica Monteiro. Eu achei muito interessante o texto de 1 Pedro 5,7, que diz que nós devemos lançar sobre Jeová toda a nossa ansiedade. Eu achei interessante essa palavra ansiedade, né? Porque é realmente o que nós passamos nesse sistema. Temos muitos problemas que nos causam ansiedade. Então, é muito importante sempre orar para Jeová, sempre lançar nossas ansiedades a Ele, para que Ele possa cuidar de nós. Excelente, irmã Maiana. Maiana tinha levantado a mão, mas a Jéssica que comentou, né? Mas a Maiana levantou a mão de novo, véio. Pode falar, irmã Maiana. As outras garantias estão em Mateus, que Jesus fala que Jeová sabe até quantos cabelos a gente tem na cabeça. Essa expressão é muito forte, porque isso parece ser sem sentido, né? Qual é a finalidade de saber quantos cabelos eu tenho? Mas é Jeová dizendo, eu sei tudo sobre você, então não se preocupe, eu vou cuidar de tudo que você precisa. E o outro é em Hebreus 13:5, onde Jeová falou, eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Saber disso dá força para superar qualquer coisa. Isso. Calcula-se que um ser humano tenha cerca de 100 mil fios. É claro que alguns têm menos, né? Ou mais um pouco. Mas sempre é muito, né? Talvez você, todo dia, quando você acorda, no seu travesseiro, ficam ali alguns fios, né? Aí você talvez nem se aperceba do que ficou ali, né? Mas se você olhar, talvez você encontre um fio, algum dia você olhou, puxa, mas esse era meu fio predileto, logo ele que caiu. Não é possível. Já fez isso alguma vez? Não, você nem se importa com o fio que caiu. Mas Jeová sabe cada fio que está lá na nossa cabeça que cai. Ou seja, Jeová se preocupa individualmente com cada um de nós. Como é bom saber isso, né? Como é bom saber isso. Muito bom. Vamos ao parágrafo 9. Gênesis 39, 21 a 23 diz: Mas Jeová continuava com José, ele demonstrava amor leal, ele concedia favor aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe encarregou José de todos os prisioneiros que havia na prisão, e era ele que administrava tudo o que se fazia ali. O carcereiro-chefe não se preocupava com absolutamente nada do que estava aos cuidados de José, pois Jeová estava com José, e Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. Jeová tornou José bem-sucedido em tudo, mesmo quando estava preso. Como? Assim como tinha acontecido quando trabalhava para Potifar, José ganhou a confiança e o respeito do carcereiro-chefe. Pouco tempo depois, José recebeu a responsabilidade de cuidar dos outros presos. Inclusive, a Bíblia diz que o carcereiro-chefe não se preocupava com absolutamente nada do que estava aos cuidados de José. Agora, José tinha algo para ocupar sua mente, um trabalho útil. Essa foi uma mudança completamente inesperada. Seria impossível um prisioneiro acusado de tentar violentar a esposa de um oficial do governo receber um cargo de tanta confiança. Só existe uma explicação para isso. Gênesis 39, 23 diz: Jeová estava com José e Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. O que mostra que Jeová estava com José enquanto ele estava preso? Irmã Maila Tomazelli.
Em Gênesis 39, versículo 21 e o 23, mostra que José se tornou bem-sucedido em tudo, mesmo enquanto estava preso, tendo como responsabilidade até cuidar de outros presos. E isso seria completamente impossível para um prisioneiro acusado de tentar violentar a esposa de um oficial do governo. Então, a única explicação para isso é que Jeová estava com José e tornava todo o seu trabalho bem-sucedido. Excelente, Maila, muito bom. Irmã Lídia Luz. É interessante notar a ação de José, né? Porque aqui diz que José ganhou a confiança e o respeito do carcereiro-chefe. Então, claro que Jeová estava abençoando toda aquela situação, mas José, ele se preocupou em agir e colocar em prática tudo o que ele sabia sobre Jeová e conhecia as ações de Jeová. Isso fez com que toda aquela situação se tornasse algo especial e se via também que José era um servo leal e Jeová estava agindo através dele. Excelente, irmã Lídia. Irmã Laís Alves. É interessante a gente ver a ação de Jeová. Quando ele se tornou escravo, Jeová o abençoou e ele se tornou lá o braço direito de Potifar. Mas aí as coisas pioram, ele vai preso, mas Jeová não abandonou ele novamente. Jeová ajudou e na situação que ele estava, mesmo tendo piorado, Jeová tornou ele bem-sucedido. Excelente, Laís, isso mesmo. Muito bom. Vamos à leitura do parágrafo 10. Tente de novo se colocar no lugar de José. Ele foi acusado falsamente e estava preso. Pense um pouco. Será que naquela situação ele achava que estava sendo bem-sucedido? O que José mais queria? Será que era ganhar o favor do chefe da prisão? Provavelmente não. O que José queria era ser inocentado e libertado. Ele até pediu para outro prisioneiro que estava prestes a sair de lá falar com o faraó pedindo que o libertasse. Mas o homem não falou com o faraó assim que saiu da prisão. Por isso, José passou mais 2 anos preso. Mesmo assim, Jeová continuou cuidando dele. Por que talvez José não achasse que estava sendo bem-sucedido? A irmã Magali Monticelli. Olha, José, ele foi acusado falsamente, estava novamente preso. O que ele mais queria era ser inocentado e sair da prisão. Ele nem queria ganhar as graças do chefe da prisão. Ele chegou a pedir a um prisioneiro que estava para sair da cadeia para falar com o faraó para libertá-lo. Esse homem, ao sair, esqueceu-se dele e ele permaneceu ali por mais 2 anos. Então, ele não tinha como achar que estava sendo bem-sucedido, ele achava que não. Muito bom. Irmão Carlos Barbosa, obrigado, irmã Magali. E daí dá uma lição para nós, né? Mesmo que a situação que estamos passando tende a demorar para acabar, como nesse caso aqui, nós temos que continuar confiando humildemente em Jeová. Foi o que aconteceu com José e Jeová, pelos relatos, ele foi bem sucedido nessa questão. Isso, obrigado, irmão Barbosa. Acontece muitas vezes que a gente não consegue enxergar onde é que Jeová quer nos levar, né? Onde é que Jeová quer ir? Então, do ponto de vista de José, se coloque lá no lugar dele, a situação só piorava, né? E talvez ele, no coração dele, pensou, puxa, eu estou sendo leal a Jeová, mas a coisa só piora, Jeová esqueceu de mim, né? Mas ele não abandonou a sua lealdade, né? Então, um belo exemplo para nós. Vamos ver como Jeová começou a reverter a situação? Parágrafo 11. Enquanto José estava preso, Jeová fez com que o rei do Egito tivesse 2 sonhos intrigantes. Faraó ficou desesperado para entender o significado dos sonhos. Daí, quando ele ficou sabendo que José tinha a habilidade de interpretar sonhos, ele mandou buscá-lo da prisão. Com a ajuda de Jeová, José interpretou os sonhos de Faraó e até conseguiu impressioná-lo com um bom conselho que deu a ele.
Ficou claro para Faraó que Jeová estava abençoando José e, por isso, José foi designado para administrar a produção e distribuição de todo o alimento da terra do Egito. Depois de um tempo, uma grande fome atingiu não só o Egito, mas também a terra de Canaã, o lugar onde a família de José vivia. Agora, José estava em condições de salvar sua família e, assim, proteger a linhagem que levaria ao Messias. Parte A, que habilidade Jeová deu para José? Irmão Rogério Machado. Nós sabemos que na prisão, quando José estava lá, ele já tinha essa habilidade que Jeová deu para ele de interpretar os sonhos, né? Ele já tinha interpretado o sonho de dois que estavam presos com ele. E depois o faraó também teve esse sonho para ser interpretado também, e lá José interpretou e ali ganhou a confiança do faraó. Excelente, irmão Rogério. Como isso fez com que o propósito de Jeová se cumprisse? Como é que isso... Irmão Richard Zarakizik. Então, depois que José interpretou os sonhos, então o faraó, ficou claro para o faraó que Jeová estava abençoando José. Não só pela interpretação dos sonhos, mas sim até mais pelos conselhos que José deu, né, para o faraó. Então, um tempo depois, veio uma grande fome. E, seguindo o conselho de José, o Egito teve alimento durante esse tempo. Então, não foi só o Egito que sofreu, né, com essa falta de alimentos, mas também a terra de Canaã, onde a família de José estava vivendo. Isso, obrigado, irmão Richard. E o que isso tinha a ver com o propósito de Jeová para a humanidade? Olha só. Laine Zarakizik. Então, como já dito antes, a fome tinha assolado, né, a cidade onde morava a família dele. E como José tinha sido designado para administrar a produção e distribuição de alimento, ele pôde ajudar, né, a própria família de onde viria o Messias. Isso, olha só como afetou o propósito de Jeová, né? Jeová estava lá, calma, José. Preciso de você lá na frente, né? Irmão Galdereto, Darcy Galdereto. Realmente, né, José ele teve um grande papel, né? Embora não era dos filhos dele, que vem a linhagem de Jesus, mas ele salvou a linhagem do pai dele, de Jacó, né, que veio de Benjamim. Mas também José ele é conhecido como a rocha de Israel. Ele representa, né, toda ali Jesus, que também veio para salvar a humanidade. Então, José teve um grande papel nessa questão da linhagem que veio Jesus, por ele ser reconhecido como uma rocha, onde trouxe ali a proteção da sua família para trazer a linhagem de Jesus. Obrigado. Jesus veio na tribo de Judá, né, que era um dos irmãos de José, né, que sobreviveu à fome graças à mão de Jeová usando José, né? Parágrafo 12. Pense em tudo o que aconteceu na vida de José. Quem fez com que Potifar desse tanta responsabilidade para José, um simples escravo? Quem fez com que o carcereiro-chefe da prisão fosse bondoso com José? Quem fez com que Faraó tivesse aqueles sonhos intrigantes e depois deu a José a habilidade de revelar o significado deles? Quem motivou Faraó a designar José como administrador do Egito? É óbvio que foi Jeová quem fez José ser bem-sucedido em tudo. E, apesar da crueldade que José sofreu nas mãos de seus irmãos, no fim, Jeová fez com que toda aquela situação cumprisse seu propósito. Como Jeová tornou José bem-sucedido em tudo? Como é que Jeová tornou José bem-sucedido em tudo? Irmã Carol Gomes. Então, José se tornou bem-sucedido em situações que não eram prováveis de acontecer, né? Então, desde o momento que ele foi vendido como escravo para Potifar, quando ele esteve preso,
até nas interpretações dos sonhos. E isso só foi possível porque Jeová fez com que José fosse bem-sucedido. E até mesmo quando ele passou pela crueldade ali que ele sofreu nas mãos dos seus irmãos, Jeová também fez com que essa situação cumprisse seu propósito. Então, tudo isso só foi possível porque Jeová estava por trás disso. Obrigado, Carol. Tem uma imagem lá, atrelada ao parágrafo 9, que eu pulei, né? Mas ela encaixa bem aqui no parágrafo 11. Quem gostaria de comentar essa imagem? Irmão Alexandre? Esse era o carcereiro-chefe, mais um que se aproveitou da sombra que Jeová dava para José. E essa foi uma das situações em que acabamos de comentar no parágrafo também, né, de todas as situações que Jeová ele protegeu José e conduziu a situação para que José chegasse na situação em que ele estava, que Jeová tinha esse propósito para José também. Obrigado. E como isso fez com que o propósito de Jeová se cumprisse? A parte B do parágrafo 11, né? Anderson? Não, é o Richard. Está na frente do Anderson. Então, isso fez com que protegesse a linhagem do Messias. Então, José protegeu sua família, que veria o Messias. Isso. E como Jeová foi conduzindo a vida de José, passo a passo, no parágrafo 12, né? Irmão Tomazelli? Então, mesmo em situação difícil, Jeová ia abrindo uma porta para ele. Então, é bem provável que ele também enxergava isso. Embora ele estivesse lá como escravo, né, o prisioneiro, ele pensasse nessas etapas e visse a mão de Jeová agindo nele, mesmo naquela situação difícil, né? Que é o que nós vamos ver mais à frente, como nós podemos fazer assim também. Isso, obrigado, irmão Tomazelli. Como Jeová pode ajudar você em todos os seus caminhos? Então, agora vamos tentar aplicar para nós, né? O que aprendemos até aqui. Parágrafo 13. Que lição podemos aprender da história de José? Será que Jeová intervém em todas as situações da nossa vida? Será que Ele manobra tudo em nossa vida para que coisas ruins acabem se tornando coisas boas no final? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Mas uma coisa é certa, Jeová conhece bem cada desafio que enfrentamos e escuta nossos pedidos de ajuda. E mais do que isso, Jeová nos ajuda a perseverar. Como Ele faz isso? Será que Jeová controla tudo o que acontece com a gente? Explique isso, irmã Larissa Santos. Então, não, né? Não é Jeová que controla tudo o que acontece conosco, mas nós sabemos que Jeová, Ele conhece cada desafio que nós enfrentamos e Ele escuta os nossos pedidos de ajuda. E o mais importante, Jeová, Ele nos ajuda a perseverar mesmo passando por situações difíceis. Excelente, Larissa, muito bom. Irmão Edilson Santos. Situação aqui envolvendo José deixa bem claro isso, né? Jeová permitiu que ele passasse por aquilo e foi dando forças, né, para ele, né? E se a gente olhar o que estava acontecendo nesse meio tempo com o pai dele, Jeová também não informou o pai dele que ele não tinha morrido. E olha que Jacó era íntimo de Jeová, né? Jeová tinha revelado muitas coisas para Jacó, né? Então Jeová permitiu tanto que um estivesse sofrendo, como o outro também sofrendo ao mesmo tempo, né? A lição para nós é que a nossa situação provadora pode servir de referência para outros, tanto no momento como depois. Quantas biografias, né, de irmãos que foram bem-sucedidos diante de provas que nos fortalecem, né? É assim também o que acontece com esses dois homens, tanto Jacó como José. Muito bom, irmão Edilson, obrigado. Irmão Anderson Breda. Às vezes é comum, né, as pessoas de outras religiões ensinarem falsamente, né, que às vezes coisas ruins nos acontecem por culpa de Deus.
talvez para que ele esteja ali nos testando, nos provando com coisas ruins, né? Mas quando olhamos para a Bíblia, como por exemplo Eclesiastes 8:9, que diz que o homem domina o homem para o seu prejuízo, e também Eclesiastes 9:11, de que o tempo imprevisto sobrevém a todos, a gente vê a realidade, né? Coisas ruins nos acontecem por causa da nossa imperfeição, porque somos governados por pessoas também imperfeitas, também pela questão do tempo e do imprevisto, né? E então tudo isso mostra que Jeová não está causando os problemas da nossa vida e controlando para que puder fazer algo maior, né? Mas isso não impede Jeová de nos ajudar diante dos problemas que nos acontecem. Muito bom. Parágrafo 14. Uma maneira de Jeová nos ajudar é nos dando consolo e encorajamento. E muitas vezes isso acontece no momento em que mais precisamos. Foi isso que aconteceu com um irmão do Turcomenistão chamado Aziz. Ele foi sentenciado a 2 anos de prisão por causa de sua fé. Aziz diz: na manhã do meu julgamento, um irmão me mostrou Isaías 30:15, que diz: sua força estará em permanecerem calmos e terem confiança. Esse versículo me ajudou a ficar calmo e a confiar em Jeová em todas as situações. Meditar nesse texto me ajudou durante todo o tempo que estive preso. Você consegue se lembrar de alguma vez que Jeová te consolou e encorajou exatamente quando você mais precisava? Como Jeová nos ajuda em momentos difíceis? A irmã que nos visita, irmã Nascimento. Diga seu primeiro nome, irmã. Simone. Irmã Simone. Então, vimos aqui, né, que em 2 Coríntios 1:3-4, fala que a maneira que Jeová nos ajuda é através do consolo e nos encorajando, né, muitas vezes, né, e isso acontece no momento em que mais precisamos, né, mas como a gente pode fazer isso? Fazendo oração e súplicas por Ele, pedindo para Ele, né. Excelente, irmã Simone, muito obrigado. Nós temos aqui uma experiência real, né, de como isso acontece. Quem gostaria de relatar essa experiência aqui do irmão Aziz? Jéssica Otso. Essa experiência do irmão Aziz mostra exatamente isso, né? Ele foi preso por causa da sua fé, mas Jeová não deixou de dar a ele o consolo e o encorajamento que ele precisava naquele momento. Através de um irmão, né? Ele foi lembrado de que Jeová está sempre junto. O irmão leu para ele Isaías 30:15, né? Que diz: sua força estará em permanecer calmo e ter em confiança. Foi exatamente isso que ele fez, né? E meditar nesse versículo ajudou ele a se manter calmo e confiante. Então, nem sempre Jeová vai remover o problema, né? Mas ele vai arrumar meios de nos fortalecer e nos ajudar a perseverar, que é o mais importante. Excelente, muito obrigado. Irmão Edson Nascimento. Então devemos ficar atentos nas ajudas que Jeová muitas vezes vai nos dar. Nesse caso aqui, usou esse irmão, né, para ler esse texto e fortalecer, no caso ali, a sua fé. Então, assim, não se concentrar só, no caso, na dificuldade que temos, mas em quais ajudas que Jeová pode nos dar. Excelente, irmão Edson. Irmã Magali Monticelli. Aqui no Salmos 34:15 nos diz: os olhos de Jeová estão atentos aos justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor de ajuda. Então, nós vemos que Jeová entende nossas aflições e se importa conosco. Ele quer e pode nos ajudar quando somos afligidos por problemas. Muito bom, irmã Monticelli. Irmão José Antônio Luiz. Esse é mais um bom exemplo, né, de um servo fiel de Jeová, né? Jeová pode não retirar o problema da pessoa daquele momento, mas com certeza ele vai ajudar, fortalecendo, fazendo com que informações cheguem para ele, para que ele possa atuar e enfrentar o problema dele de uma maneira com bastante sabedoria. Excelente. Aqui tem uma pergunta desafiadora para nós. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta aqui para nós? Para a gente refletir nela.
Irmã Vilma Alves. Você consegue se lembrar de alguma vez que Jeová te consolou e encorajou exatamente quando você mais precisava? Que pergunta profunda, né? Você lembra? Ou você não lembra? Nunca Jeová socorreu você? Não tô, Mazeli? Todos nós certamente vamos nos lembrar de diversas vezes que Jeová nos socorreu, né? Mas sempre pensar nisso, por que essa pergunta está aqui no parágrafo? Porque pensar nisso é como se estivéssemos nos lembrando da mão de Jeová sobre nós, que é o que acontecia certamente com José. Mesmo naquela situação que ele estava, ele pensava em como Jeová estava agindo sobre ele. Excelente. 15 e 16. Muitas vezes só conseguimos enxergar como Jeová nos ajudou a perseverar depois que a provação termina. Uma irmã chamada Vicky sentiu exatamente isso. Ela tinha um filho chamado Mason, que lutou contra o câncer por 6 anos até falecer. Dá para imaginar que Vicky ficou devastada. Ela disse: "Eu acho que para uma mãe não existe uma coisa mais dolorosa do que essa. Qualquer pai concordaria que dói muito mais ver seu filho sofrer do que você mesmo passar por isso." Tudo isso foi muito difícil para Vicky, mas depois ela começou a pensar em como Jeová a ajudou a passar por toda aquela situação. Ela disse: "Olhando para trás, eu vejo como Jeová me ajudou durante toda a doença do meu filho. Por exemplo, mesmo quando Mason estava muito mal e não podia receber visitas, os irmãos e irmãs dirigiam por 2 horas até o hospital. Sempre tinha alguém esperando na sala de recepção, pronto para nos ajudar. Além disso, os irmãos também nos apoiaram em sentido material. Nunca faltou nada para a gente, mesmo nos piores momentos. Jeová deu para Vicky e Mason tudo o que eles precisavam para perseverar." O que você aprendeu com o exemplo de Vicky? Vanessa Garcia. Então, o fato de Jeová às vezes não nos ajudar da forma que a gente espera não significa que ele não está nos ajudando, né? Na verdade, ele sempre dá exatamente tudo o que a gente precisa para poder perseverar. Excelente, Vanessa. Irmão Gomes. Gabriel Gomes. É interessante a primeira frase, né, do parágrafo 15, que fala que só conseguimos enxergar como Jeová nos ajudou a perseverar depois que a provação termina, né? Interessante foi o que aconteceu com José, né? Ele só viu a mão de Jeová, né, do texto de Gênesis 45:5, quando ele conseguiu ajudar a família. Ele fala: "Não, Jeová realmente me mandou na frente para ajudar a minha família", né? E aí, com respeito a esse parágrafo, nós podemos fazer a mesma meditação que a sentinela fez em parágrafos anteriores sobre José. Se nós estivéssemos no lugar dessa irmã, lógico que o que ela queria ali no momento era o filho e o pai, né? Mas depois de um tempo ela conseguiu ver que mesmo assim Jeová a ajudou, né? Olhando para trás. Então isso realmente deve ficar no nosso coração, de que sempre que nós estamos passando por alguma coisa, né, alguma provação difícil, Jeová ele vai nos ajudar a perseverar, mesmo que não seja da maneira que nós desejamos. Isso. Quem gostaria de destacar alguns pontos aqui do quadro Jeová nos deu exatamente tudo o que precisávamos, né? Sobre Vicky e sobre Mason. Laís Alves. Eu fiquei bem impressionada porque a batalha dela foi grande, né? Com 7 anos de idade, ele foi diagnosticado e batalhou durante 6 anos. E é interessante que os irmãos da congregação percebiam que toda vez que ele voltava do hospital, a primeira coisa que ele fazia era pregar. Então, isso chamava a atenção tanto dos irmãos quanto das pessoas em sua volta. Tanto que o funeral dele tinha mais de 700 pessoas, foram seus colegas de escola, professores, e isso ajudou também a dar testemunho a uma professora dele, né? Então, foi um impacto muito grande que teve tanto na congregação quanto nas pessoas em volta dele, a fé que aquele menino tinha. Isso é um belo exemplo, né? Lembre das bênçãos que já recebeu, 17 e 18.
Salmo 45 diz: Quantas coisas fizeste, ó Jeová, meu Deus! Muitos são os teus atos maravilhosos e os teus pensamentos a nosso respeito. Não há quem se compare a ti. Se eu fosse narrá-los e falar deles, seriam numerosos demais para relatar. O objetivo de um alpinista é chegar no topo da montanha, mas até chegar lá, ele para em alguns pontos e aproveita a vista. Da mesma forma, sempre pare para meditar em como Jeová está ajudando você a ser bem-sucedido, mesmo que você ainda esteja passando por um problema. No final de cada dia, pergunte-se: como Jeová me abençoou hoje? Como Ele está me ajudando a perseverar? Tente identificar pelo menos uma maneira em como Jeová está abençoando você. Provavelmente você está orando para que o seu problema acabe, e isso é compreensível. Mas também é importante enxergarmos as bênçãos que temos agora. Afinal de contas, Jeová promete nos fortalecer e nos ajudar a perseverar. Então, sempre seja grato pelo que Jeová está fazendo por você. Dessa forma, você vai conseguir perceber como Jeová está te ajudando a ser bem-sucedido durante dificuldades, assim como fez com José. Muito obrigado, irmão Lucas, pela ajuda que nos deu com a leitura. Foi muito apreciada por todos nós. O que vai nos ajudar a reconhecer a ajuda de Jeová em momentos difíceis e a ser gratos por isso? O que vai nos ajudar, Beatriz Campos? É sempre bom nós pararmos para meditar, né? Na ajuda que Jeová está nos dando, mesmo enfrentando as dificuldades, né? Então é sempre bom nós nos perguntarmos todos os dias, né? Como que Jeová me abençoou hoje? Como Ele está me ajudando a perseverar e enfrentar os desafios, né? Então, tentar identificar uma maneira de Jeová nos ajuda não a nos concentrar nos nossos problemas, né? Mas sim na forma como Jeová tem nos ajudado a suportar. Excelente, Beatriz, muito bom. Isso mesmo. Irmã Maiana Sampaio. Filipenses 4:6 fala que nas nossas súplicas e orações a gente deve falar o que a gente sente, né? Está sofrendo, mas ela fala: agradeça, porque quando a gente agradece a Jeová, a gente se torna uma pessoa grata e aí fica mais difícil de se concentrar nos problemas. Muito bom, irmã Maiana, isso mesmo. Irmã Francisca Tomazelli. A irmã Vicky, ela lembra que quando ela ficava pensando no problema, o fato do filho dela não ter sido curado, ela deixava de ver o quanto Jeová estava ajudando. Então, quando nós fixamos nossa mente só no problema, a gente pode deixar escapar o fato do que Jeová está fazendo para a gente suportar o problema. Então, a gente precisa, a cada dia, pensar no que Jeová está fazendo por nós para que a gente possa suportar os nossos desafios, vencer os nossos desafios. Aí sim, nós vamos conseguir ter forças para superar. Excelente, irmã Francisca. Irmã Laís Alves. E no Salmo 45, o salmista fala que são muitos os atos maravilhosos de Jeová e que se ele fosse narrar, seriam numerosos demais para isso. Daí eu fiquei pensando, né? Será que a gente medita o suficiente para falar da mesma forma que o salmista, né? Lembrar de todos os atos maravilhosos de Jeová e de tudo que ele já fez por nós com base individual. Muito bom. Irmão Ivanhoski, Valdecir Ivanhoski. E quando Jeová nos ajuda a perseverar, talvez esquecemos daquele sofrimento que tivemos há 2, 3 anos atrás, como José esqueceu do sofrimento todo quando nasceu os filhos dele. Então, Jeová faz a gente perseverar a cada dia e no futuro a gente vai esquecendo todos esses sofrimentos que a gente vai tendo no dia a dia. Muito bom, irmão Ivanhoski, obrigado. Muito bem, vamos ver agora os pontos altos do estudo. Como você responderia? Como Jeová tornou José bem-sucedido enquanto ele trabalhava na casa de Potifar? Irmã Thaís Gaudi.
Então, Potifar percebeu que José era um jovem bastante inteligente, trabalhador, e Potifar também sabia que era Jeová que tornava o caminho dele bem-sucedido, né? Tanto que, com o tempo, Potifar fez de José o seu braço direito, deixando aos cuidados dele toda a sua casa. Muito bom. E como Jeová ajudou José quando ele estava na prisão, naquela cova? Irmão Ian Liberali. Então, da mesma forma como aconteceu lá com relação a quando Potifar recebeu José, né? Ali, quando ele estava naquela cova, naquela situação difícil da prisão, ele ganhou a confiança do carcereiro-chefe, começou a receber responsabilidades ali, né? E tudo que ele fazia também era bem sucedido, porque Jeová estava ali cuidando dele, abençoando, mesmo diante daquela situação difícil. Excelente, Ian, muito bom. E como Jeová pode ajudar você a ser bem-sucedido? Irmão Paulo Formes. Então, Jeová, ele conhece bem, né, cada desafio individual que nós enfrentamos, ele escuta todos os nossos pedidos, nos dá consolo, encorajamento. E o texto de Isaías 30:15, né, Jeová pede para nós permanecermos calmos e termos confiança nele. Obrigado, irmão Paulo. A irmã Flaviana Machado levantou a mão lá no Zoom. Ainda quer comentar, irmã Flávia? Era isso mesmo? Então tá bom. Então, que estudo maravilhoso foi esse, né, irmãos? Quem de nós aqui não está passando por algum problema, né? Não enfrenta um desafio nos dias atuais? Todos nós, né? E às vezes a gente olha assim para uma experiência tão forte quanto da irmã Vicky, né? Eu não estou nem perto disso, né? Isso é que é fé. Mas você também enfrenta desafios. E quando enfrentamos um desafio, não importa o tamanho, é o nosso desafio. Mas nós podemos, como vimos no estudo de hoje, confiar em Jeová, né? Sempre podemos contar com a ajuda de Jeová. O tema desse estudo realmente maravilhoso, né? Muito obrigado pela atenção e pela participação dos irmãos e dos nossos convidados durante esse estudo. Agora queremos fazer alguns anúncios, né? A programação de serviço de campo na distribuição dos convites da celebração. No sábado, nós vamos sair nos grupos, cada grupo do seu local designado, pré-designado, né? Então, não esqueça, irmãos, de pegar os convites já agora, né? Então, já pegue convite para você usar no final de semana. Então, sábado, às 9 horas, aqui no salão, e teremos uma saída extra às 16h30 no sábado. Então, às 9 às 16h30, agora às 16h30 aqui no salão. Às 9 nos grupos, às 16h30, todos aqui no salão. E no domingo, às 9 horas, todos aqui no Salão do Reino também. Tá bom? Entendeu bem? Então é isso. Nós vamos encerrar entoando um cântico. O cântico sugerido é o de número 32, Escolha o lado de Jeová. Esse cântico é baseado em Êxodo 32, 26, e depois o nosso irmão Edson Nascimento vai nos representar em oração a Jeová.